Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é o autor da nossa fé, né? Que nossos olhos estejam postos no Senhor, porque é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos ajudado, é Ele que tem nos segurado pela mão, porque somos bem fraquinhos. E se não for a mão poderosa do Senhor, nós não damos sequer um passo, não é verdade? Então, glória a Deus, porque estamos aqui nesta noite, porque estamos adorando aquele que é vivo e que reina eternamente. Aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. O nosso Deus, Ele está vivo. Glória a Deus. Nós não adoramos aquilo que foi criado, nós adoramos aquele que criou todas as coisas. Eita, Deus tremendo. Como é bom saber que estamos aqui diante desse Deus, que nos criou e que nos sustenta com a destra da sua justiça. Glória a Deus. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, nós vamos ler, é um pouco extenso, mas é necessário para que nós entendamos. Nós vamos ler do verso 1 até o 16, amém? Glória a Deus, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os servos, companheiros de viagem, pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo pela mão, e guiando pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este
aleluia, é para mim um instrumento escolhido, glória a Deus, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eita, meu Deus, que coisa tremenda. Aleluia, Jesus. Antes de começarmos aqui a meditar nesse texto, eu queria dividir com vocês aqui, entender, né? Para nós entendermos quem era Saulo de Tarso, né? Quem foi Saulo? Saulo, como era mais conhecido, era judeu da cidade de Tarso e era de um grupo de fariseu, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor, né? Que foi aqui onde nós começamos a ler, no versículo 1 e 2, onde diz, Saulo ainda respirando ameaças e morte contra os cristãos, contra os discípulos de Deus. Mas este homem, que aparentemente aqui nós lendo esse princípio da vida de Saulo, nós vemos assim, diz, meu Deus, que homem ruim, que homem mau esse, que perseguia os cristãos, né? Que prendia, onde ele estava presente, ele assistiu à morte de Estevão. E nós pensamos assim, como um homem desse pode ser escolhido por Deus, né? Como é que Deus olha para um homem como Saulo e o escolhe para ser um discípulo, um apóstolo, como foi Paulo? Aí nós meditando e nós achamos que só Saulo tinha defeitos, né? Que só Saulo não merecia ser chamado, ser escolhido. Porque é muito fácil eu e você enxergar e apontar os defeitos dos outros. É muito fácil. A gente dizer, aquele ali não presta, aquele ali não serve, aquele ali vive em pecados, aquele ali faz isso e aquilo. Não é verdade? Não é fácil apontar? Mas eu e você era um Saulo. E assim como foi necessário Jesus Cristo ter um encontro com aquele homem, né? Por quê? Porque Saulo tinha planos de perseguir, planos de ir até aquele lugar para aprisionar, para prender. A gente lê aqui, a gente vê que Saulo tinha prazer em perseguir o povo de Deus, em prendê-los, né? Mas, aleluia, os planos do homem se frustram. Os planos que nós fazemos, eles se frustram. Mas os planos de Deus, glória a Deus, eles jamais serão frustrados. Deus tinha plano naquela vida. Como Deus tinha plano na minha e na tua vida, por isso estamos aqui hoje. Porque se Deus também não tivesse tido a misericórdia que teve na vida daquele Saulo, né? Se Deus não tivesse tido também conosco, onde nós estaríamos agora? Em que situação? Como estaríamos vivendo? A misericórdia que alcançou e transformou a vida daquele perseguidor é a mesma misericórdia que nos alcançou, é a mesma misericórdia que está sobre as nossas vidas hoje. Porque nós não temos jamais
condições de por nós mesmos dizer, eu preciso, eu quero Jesus, eu vou me render a Cristo. Ele quem tem que ter, né? Essa iniciativa é do Senhor na nossa vida, porque Ele nos amou primeiro, porque foi Ele que nos aceitou primeiro. Nós temos o engano de falar, de pensar, eu aceitei Jesus. Quem somos nós? Foi Jesus que veio ao nosso encontro. Glória a Deus. Foi Jesus que, assim como Ele olhou para Saulo e viu que Saulo estava perdido e precisava ter um encontro com Ele, Ele também viu isso na minha e na tua vida. Por isso que Ele veio ao nosso encontro. Por isso que hoje nós estamos aqui neste lugar. Por isso que hoje nós abrimos nossa boca e dizemos, nós temos o Senhor, aquele que morreu por mim, aquele que carregou os meus pecados sobre si e se entregou em morte e morte de cruz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. O Deus que muda, né? O vaso inútil, o vaso que não tem utilidade. Ele pega aquele vaso, glória a Deus, aleluia. Ele pega o vaso que não tem utilidade e transforma em vaso útil para a sua glória. Ele faz com que nós temos, aleluia, utilidade nas mãos dEle. Porque nós não somos valiosos, nós não temos nada que pudesse chamar a atenção de Deus. Mesmo assim, Ele olhou para nós e disse, esse vaso é um caco, mas eu vou restaurá-lo. Aleluia, foi isso que Jesus fez na nossa vida, como Ele fez na vida de Saulo naquele encontro. Glória a Deus. E sabe o que é tremendo? O que me chamou a atenção é que Ananias disse, Senhor, é como, eu vou usar minhas palavras, não é essa a palavra do texto, mas era como se Ananias estivesse dizendo, Senhor, o Senhor se enganou de pessoa, o Senhor errou aí a pessoa, o Senhor pegou uma pessoa que persegue os teus. Esse homem odeia o teu povo. Esse homem, ele prende o teu povo. Ele joga o teu povo na prisão. E ele tem o apoio do sacerdote. Ele persegue, ele tem prazer em perseguir o teu povo. Eita, Jesus. Aí Jesus responde a ele. Ei, vai e faz como eu estou te mandando, porque esse aí é vaso escolhido. Glória a Deus. Porque quando olharam para nós e disseram, esse aí não presta, esse aí não vale nada, aí Jesus disse, mas eu escolhi. Glória a Deus. E sou eu que dou, sou eu que capacito, sou eu que transformo o vaso. Quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro, Ele transforma o vaso ruim, o vaso que não tinha servido para nada, não servíamos para nada. Aí Jesus chega e diz, eu escolhi. Esse vaso eu vou trabalhar na vida dele. Foi isso que Deus fez na nossa vida. Olhou para nós ali quebrado, cacos, rachados, cheios de defeitos, mas Ele olhou e nos escolheu. E nós não podemos entender. Nós só podemos dizer obrigado e glorificar a esse Deus. Porque só Ele tem o poder de transformar um vaso da minha qualidade num vaso que ele possa usar para a glória dEle. Isso é uma honra nas nossas vidas, um privilégio nas nossas vidas, saber que esse Deus, mesmo sabendo da minha capacidade, mesmo sabendo que eu não tenho nada, que eu não sou nada, que eu sou cheia de defeitos, mesmo assim, Ele disse, não, eu escolho aquele vaso e vou trabalhar na vida dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Você é um vaso, então deixa o oleiro trabalhar na tua vida. Deixa o oleiro te moldar para que ele venha se utilizar da sua vida para a glória dele. Porque tudo que somos, que temos, é para a glória de Deus.
A palavra de Deus diz que tudo que aquilo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Aí sabe o que nós temos que pensar no agir, naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos falando, aonde estamos indo, com quem estamos indo, o que estamos usando, né? O que estamos vestindo. Eu estou glorificando a Deus? Eu estou glorificando a Deus com as minhas atitudes? Deus está se agradando das minhas atitudes? Nós temos que pensar dessa forma. Porque o encontro com o Senhor está já acontecendo para o povo dele, né? Então ele nos escolheu, aí ele é quem nos molda. É Ele, é o querer dEle, é a vontade dEle. A partir do momento que Cristo nos escolhe, nós não temos querer, nós não temos vontade, é a vontade dEle, é o querer dEle. Essa é a função de um vaso. Essa é a verdadeira função de um vaso nas mãos do oleiro. Ele faz como Ele quer. E pode ter certeza que quando Deus se utiliza do vaso para usar, Ele faz o que é melhor. Mesmo muitas vezes nós não entendendo, muitas vezes nós não compreendendo o que Deus está fazendo. Apenas glorifique, diz: Deus, eu não estou entendendo, Senhor, agora. Mas eu sei que Tu és Deus e Tu sabes o que estás fazendo. Né? Porque tudo que Deus faz é para o bem daquele que ama a Ele, né? As coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você não esteja entendendo hoje o que Deus está fazendo, mas tenha certeza, Ele é o oleiro, Ele é o dono do vaso, Ele é quem trabalha no vaso, é Ele quem faz como Ele quer, se dispõe. Eu acho bonito porque Ananias se dispôs, né? Mesmo depois ali tendo um questionamento, mas faz parte da nossa vida, né? Deus já sabia que Saulo futuramente seria Paulo, aquele grande apóstolo. Ananias não sabia. Ananias estava vendo só o vaso rachado, o vaso quebrado, o vaso sem utilidade, o vaso que aos olhos de Ananias não tinha jeito. Né? Mas mesmo assim Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. É isso que o vaso faz. Aí foi, mesmo ele questionando e falando quem era Saulo, o Senhor disse: será que eu não sei? Né? Será que Jesus não sabe quando nos escolheu, das nossas falhas, das nossas fraquezas? Mas o verdadeiro vaso, aquele vaso quebrantado, ele se coloca na presença de Deus. Deus, me molda. Deus, me transforma, me faz um vaso de honra para a glória do Teu nome. Né? É isso que Deus faz na vida do seu povo. Pega aquele que não é nada, que ninguém dá nada, e transforma num vaso para a glória do seu nome. E nós vemos aí, né, o apóstolo Paulo em que se tornou e passou a ser perseguido, né? De perseguidor passou a ser perseguido. Ele pregava no lugar e porque se ficasse, era preso. E quantas vezes não foi preso? Quantas vezes não apanhou? Quantas vezes não foi judiado? Porque o Senhor disse: e eu lhe mostrarei, né, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo sentiu na pele aquilo que ele fazia na vida dos cristãos quando era perseguido por ele, né? Então Paulo se transformou num grande apóstolo, né? Escreveu ali 13, né, dos evangelhos, 13 cartas, foi Paulo que escreveu. Tremendamente usado nas mãos do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Ele glorificou a Deus com a sua própria vida. E o vaso glorifica o seu Senhor, o seu oleiro, né? Porque nós somos vaso desse grande oleiro para a glória do nome dele. Então glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor e deixa Deus te moldar. Deixa Deus trabalhar, porque você é escolhido dEle. Porque Ele te escolheu. Amém? Então glorificado seja o nome do Senhor por isso. Por isso estamos aqui,
cheio de defeito, mas Senhor, me molda, cada dia, quebrantado ali nas mãos do oleiro, para que ele venha trabalhar. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus trabalhe na sua vida, dê lugar para o Espírito Santo de Deus, para esse Deus que escolhe quem Ele quer, para fazer aquilo que Ele bem quer. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós só temos que dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por me escolher, por me chamar, né? Glória a Deus por isso. Eu queria só que Romário soltasse a aplicação, para que nós estivéssemos meditando e aplicando no nosso coração, e entendendo quem Deus é e o que nós somos. E a aplicação diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está lá em 2 Coríntios, né, capítulo 4, verso 7. Lembrem-se, Deus nos escolheu, não foi porque Ele viu em nós algum mérito. Pelo contrário, somos vasos frágeis, inúteis e muitas vezes até quebrados. Mas quando o oleiro nos toma nas mãos, ele molda o vaso e faz como quer, para que a glória seja sempre dele, pois por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos finalizar com esse finalzinho bem alto para o Senhor. Porque por meio dele, amém? Pode dizer alto. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Não são metade, não são pela metade, são todas as coisas. É para ele, é por meio dele. Nós somos vaso e ele é oleiro. Nós somos servos e ele é Deus. Amém? Somos escolhidos dele para glorificar o nome santo do Senhor. Eu queria apenas finalizar com um cântico.